Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, irmãos, com mais uma escola dominical, com o tema, O caminho, a verdade e a vida, lição de número 9, que será realizada essa aula dia 1º de junho. O texto áureo da nossa lição traz a seguinte informação: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Queridos irmãos, vamos estar estudando tópicos e seus subtópicos, orientar os irmãos na melhor maneira possível de estar ministrando a escola dominical para os seus alunos, Isso daqui é a maior escola teológica que existe para nós, A lição da escola dominical é um excelente instrumento para a educação cristã. Então isso é muito importante. Eu sou professor da escola dominical na congregação a qual eu pertenço, a qual eu auxilio o meu pastor, e a gente percebe o crescimento dos alunos quando a gente está aplicando a lição. Isso daqui é de suma importância. E é sempre importante a gente estar orando, buscando a presença de Deus, para estarmos, irmãos, sempre aparelhado, sempre amparado pelo Espírito Santo, para estar ministrando a palavra do Senhor. E os irmãos têm a lição em posse. Nós já começamos com o tópico 1. Aqui eu vou estar explicando entre o capítulo 13 e o capítulo 14 do Evangelho de João, para podermos entender as narrativas que estão dentro desses dois textos da Bíblia, porque um está ligado ao outro. Está escrito assim no tópico 1 da sua lição: o consolo e a promessa do Senhor Jesus, o caminho e a verdade e a vida. Este tema aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais para frente. Aqui nós vamos só fazer a introdução e lá nos últimos capítulos dessa lição, neste tópico, nós vamos estar explicando um pouquinho melhor e aprofundando o tema sobre o caminho, a verdade e a vida. Aqui desde o evento do capítulo 13, quando Jesus juntou os discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde. O seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14. Vamos entender isso daqui, irmãos. Quando você pega o capítulo 13, importante os professores, vocês terem a Bíblia e manusear ela bem, o capítulo 13 e o versículo 1 está escrito assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então Jesus ele já sabia que era chegada a sua hora. Então ele vai começar a comunicar isso aos discípulos, que é chegada a sua hora. E isso já começou a causar um pouco de pânico nos discípulos. Como que a gente entende isso? Meu querido irmão, quando você tem uma aula nossa na playlist, se eu voltar uma aula para trás, eu comento sobre isso e nós vamos repetir, porque isso é importante você repetir e frisar, deixar frisado isso para a memória dos alunos. Quando Maria está com Jesus lá naquela festa de casamento, ali acabou o vinho. E quando ela foi conversar com Jesus, que havia acabado o vinho, Jesus disse para ela: que eu tenho contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Então Jesus está simplesmente falando para ela: eu vim fazer uma obra que o meu Pai designou para mim, mas ainda não é chegada a minha hora. E aqui no capítulo 13 ele já está dizendo: é chegada a minha hora. Irmãos, eu quero que vocês entendam que os discípulos andaram 3 anos com Jesus. E eles ouviam isso: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora nessa ceia eles ouvem: é chegada a minha hora. Então os discípulos começam a ficar com um sentimento: olha, o nosso mestre vai embora, como que vai ser essa partida dele? Então, Filipe, Pedro, Judas Iscariotes, eles ficaram muito, assim, como se diz, parece que meio perdido. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer com isso. Mas à medida que Jesus vai aprofundando a conversa, eles vão compreendendo o que está acontecendo. O subtópico 2, irmãos, o subtópico 2 está escrito assim, consolo num cenário de angústia. Lá no capítulo 13, o versículo 21, é importante vocês entenderem isso. Que eu e você sentimos angústia, irmãos.
Nós sentimos, eu sou ser humano, eu sinto angústia, tristeza. Você sente angústia, você sente tristeza. Jesus também sentiu angústia, ele também sentiu tristeza, ele também sentiu o abandono. No capítulo 13, versículo 21, está escrito assim, ó: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eu quero que os irmãos entendam um negócio aqui, presta bem atenção. Jesus, na ceia, quando ele está conversando, ele fala assim, ó, aqui no meio de nós, aqui nessa reunião, tem um que vai me trair, tem um que vai me abandonar. Então Jesus já estava sentindo a angústia disso, irmãos. Ele estava sentindo assim, ele falou assim: eu dediquei a minha vida a essa pessoa, como você sempre dedicou a sua vida a alguém, você fez algo por alguém, e num determinado momento essa pessoa trai a sua confiança, trai a sua dignidade. Foi o que fez aqui. Só que tem algo, irmãos, lá no versículo 18 do capítulo 13, vamos ler aqui para compreender melhor nisso. Não falo de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumpra a escritura que diz: o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus Cristo está citando aqui, irmãos, o Salmo 41, o versículo 9 e o versículo 10. Salmo 41, versículo 9 e o versículo 10. Que lá fala assim, que até o meu amigo que comia do meu bocado se levantou comigo e feriu o meu calcanhar. Está lá nesse salmo. Irmãos, eu e você temos que aprender algo. A gente tem que ter uma vida baseada pela Bíblia, a gente tem que observar as escrituras e aplicá-las à nossa vida e ao nosso cotidiano e ao nosso coração. Jesus Cristo, Deus quando conversava com Josué, ele falou assim: Josué, ata esta lei, coloca no seu pulso, marra na sua testa, medita nela de dia e de noite, para que você vá bem, viva bem, prospere, e para que você não se desvie do caminho e nunca se esqueça do que Deus tem feito por você. Então foi uma orientação de Deus. Então a nossa vida sempre tem que estar na palavra de Deus, a nossa vida tem que estar pautada sobre a palavra de Deus. Judas Iscariote aqui, quando Jesus fala para ele: aonde vós que trai? Judas Iscariote estava há 3 anos já andando com Jesus. Judas Iscariote conhecia muito bem a lei do povo dele, ele conhecia quem era Moisés, ele sabia o que era a Torá. Então ele tinha um profundo conhecimento, ele não era uma pessoa inocente. A partir do momento, irmãos, que a gente passa a conhecer cada vez mais de Deus, é bom que a gente se aproxime dele, porque há um juízo lá no final de todas as coisas. E Jesus aqui, ele está orientando, ele tá nos dizendo, ele fala assim, no meio caótico, quando fala assim, ó, o consolo num cenário de angústia, perdão, irmãos. Então, o cenário é o seguinte, ele está transmitindo a informação para os discípulos, que é a chegada da partida, tem alguém traindo ele, e Jesus ainda tem que se encontrar numa situação de consolar, de trazer paz para os seus discípulos. Vamos prosseguindo aqui. O subtópico 3 está escrito assim, ó, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores, ou seus discípulos. O capítulo 14 do Evangelho de João, que também consta na sua lição, mas eu gosto de ler na Bíblia, irmãos, está escrito assim, ó, João capítulo 14 e o versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for e preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Olha só, irmãos. Hebreus capítulo 12, lá em Hebreus capítulo 12, fala assim que existe uma santa assembleia dos santos, dos espíritos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12. Então, quando a gente olha para este texto, lá de Hebreus,
a gente vê que todos os santos do passado, todas as pessoas que cumpriram a lei, todos aqueles que viveram diante de Deus, aqueles que viveram com Jesus, estão diante do trono de Deus. São os espíritos aperfeiçoados. Quando ele fala assim, há muitas moradas na casa do meu Pai, não é um condomínio fechado, irmãos. Não é algo que a gente possa adquirir com o nosso dinheiro. Porque este lugar aqui que Jesus está preparando, não foi nós que compramos, foi Jesus que adquiriu. Ele está dizendo, eu vou preparar lugar-vos para vós. Então é Jesus que está adquirindo este lugar para mim e para você. Não merecemos este lugar, nós não temos direito deste lugar, mas Jesus na cruz está dando direito para nós de estarmos habitando com Ele. E o interessante, irmãos, que eu quero que vocês observem aqui, olha só, é que o povo de Israel, quando está lá o pai e a mãe, aí eles têm 2, 3 filhos. Quando esses filhos casam, eles não vão embora. O que acontece? Eles trazem a noiva para morar com eles. Aí a casa do pai está aqui, constrói-se outra casa do lado. Vocês lembram dos filhos de Jacó? Quando eles casaram, os filhos de Jacó, os 12 filhos dele, não se afastaram dele. Os filhos ficaram perto do pai e constituíram famílias. Aí ele tinha os netos e todos ficavam perto do pai. Então o que Jesus está ensinando aqui? Que na casa do meu pai há muitas moradas. Haverá um dia que este céu se romperá, o Senhor Jesus Cristo descerá e arrebatará a sua igreja, a noiva dele, para que habite, para que esteja junto com o Pai, junto dele, nas mansões celestiais. Irmãos, a Nova Jerusalém, alguns estudiosos, calculando pela Bíblia, que a Bíblia nos dá medida em côvados, né? Ela é quadrada, ela tem 2.200 quilômetros, tanto na parte da base, quanto 2.200 quilômetros na altura. Então, você imagina um quadrado que tem 2.200 quilômetros de assim, quanto de assim. Então, cada canto do quadrado é a mesma medida. Cabe muita gente lá. Toda a população da Terra cabe lá dentro. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, que o desejo do Senhor é que nenhuma alma se perca, mas que todas venham ao conhecimento da verdade e aceite Ele como único suficiente Salvador, para que viva ali. Então este lugar tem muito espaço, há muita casa para todos. E Jesus estava consolando eles, fala assim, calma que eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vós estareis comigo. Então ele já começa a consolar o coração dos discípulos. Por que precisava fazer isso? Porque o verso 1 está escrito assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Turbe, essa palavra turbe que está na Bíblia, ela quer dizer coração agitado, fragilizado. Ele parece que ele está com o batimento fora de ritmo, mais ou menos assim. Então Jesus está convocando os seus discípulos, irmãos, para fazer assim, vocês conhecem a lei e o objeto de adoração, versículo 1, tá? E o objeto de adoração não é Deus? Ele falou, então, do mesmo jeito que o objeto de adoração é o Pai, eu serei o objeto de adoração de vocês, porque eu serei o Filho. Então é por isso que ele fala, não se turbe, não fique com o coração agitado, não fique com o coração desesperado. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está dizendo para que eu e você também creia nele, que nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Olha só, vamos para o tópico 2 da nossa lição maravilhosa. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Como eu já falei para vocês, meus irmãos, os discípulos andaram 3 anos com Jesus. 3 anos no ministério de Jesus Cristo. Olha só, a dúvida, o subtópico 1, a dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Deus. Então é o que está escrito lá, irmãos. Tomé disse assim, Tomé disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Porque quando ele faz essa pergunta,
Jesus Cristo está dizendo para ele, no versículo 4, Jesus fala para ele, ele fala assim, ó, já conheceis o caminho para onde eu vou. Aí é onde Tomé pergunta a ele, fala assim, mas como que nós podemos conhecer? O Senhor está falando para nós que nós conhecemos, mas eu não sei que caminho que é esse. Literalmente Tomé está na dúvida. Outra pessoa que fica muito na dúvida também é o próprio apóstolo Pedro, porque a pergunta dele é ao contrário de Tomé. Lá em João capítulo 13, e o versículo 36, está escrito assim, ó, Simão Pedro disse-lhe, Senhor, para onde vais? E Jesus lhe respondeu, para onde eu vou não podes agora seguir-me, porém depois me seguirás. Pedro lhe disse, porque não posso seguir-te agora, por ti darei a vida. É onde Jesus vai indagar ele, falou assim, ó, o galo vai cantar 3 vezes e tu vai me negar, rapaz. Então, irmãos, a dúvida de Pedro, a dúvida de Tomé, era que assim, que caminho que era esse? Como que eu seguiria? Que caminho que é esse? E Jesus estava simplesmente dizendo para ele, ele falou assim, olha, vocês têm andado comigo tanto tempo, vocês têm andado 3 anos comigo e ainda não perceberam que eu sou o caminho, que eu sou a vida e a ressurreição? Porque Jesus usou muito essa expressão, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição, que Jesus fez isso com Lázaro. Então, eles estavam olhando e falando, mas que caminho que é esse? Então, Jesus, mais à frente, vai se apresentar a eles, lá na frente. Olha só, irmãos, eu quero que vocês prestem bem atenção em João capítulo 21, depois que Pedro cometeu todas as falhas dele, ele negou Jesus, ele ficou muito angustiado, ele foi o discípulo que foi lá no túmulo e viu o túmulo aberto, ele viu que estava vazio, ele recebeu uma orientação de Maria, quando Jesus disse para ela, vai aos meus amigos, aos meus discípulos, e diga para que vá para Galiléia, porque lá eu vou encontrar com eles, e diga a Pedro para estar lá. Então Jesus tinha um interesse em Pedro. Quando chega no capítulo 21 do Evangelho de João, o versículo 15, Pedro vai começar a entender o que era esse caminho que ele deveria acompanhar. O que é este caminho que ele deveria andar? 21:15 está escrito assim, ó, do Evangelho de João. Depois de haverem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de Jona, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele respondeu, o Senhor Jesus respondeu, apacenta os meus cordeirinhos. Então Jesus já estava mostrando o caminho da salvação. O Jesus ressurreto estava sentado do lado de Pedro, conversando com ele, restaurando a vida dele, trazendo ele para perto de Jesus Cristo. E quando ele chega nesse momento que ele conversa, que ele restaura toda a coragem de Pedro, e Pedro vai entender qual era o caminho. Ele deveria ser um ministro da palavra de Deus, ele deveria ser aquele homem que pregaria o evangelho, ele estaria junto com os companheiros dele. Então todos começaram a compreender, e ali Jesus restaura o ânimo, o coração que estava turbado, o coração que estava desacelerado, aquele coração triste, agora se anima novamente por ver o Jesus Cristo ressurreto e fazendo firmes promessas para a vida deles. Queridos, há momentos na nossa vida, como o tópico, o subtópico 2 vai dizer assim, ó, a incerteza de Pedro e Felipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo, que foi que eu citei para vocês. Outros sim, olha só, irmãos. E no capítulo seguinte, Felipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Felipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incerteza. Nós não somos diferentes deles. Certamente haverá momento em que nós sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Felipe. Olha só, irmãos, o autor da lição está dizendo, também não somos diferentes, e realmente nós não somos diferentes dos discípulos.
destes homens que contemplaram a face de Jesus Cristo, eles que tocaram na palavra vida. Então eles também tiveram um momento de falar assim, será que realmente compensa andar com Jesus? Será que tivemos com Jesus? João Batista, o homem que pregou a palavra do Senhor, o homem que preparou o caminho para Jesus Cristo, quando ele estava na prisão, irmãos, ele enviou os seus discípulos e pergunta, é este o Jesus que havia de vir ou esperamos outros? Jesus falou para os discípulos, falou, vem aqui que eu vou fazer uns milagres para você. Jesus realizou milagres na frente dos discípulos, e eles falam assim, o que vocês estão vendo? Os cegos veem, os coxos andam, e muitos são limpos e os demônios são expulsos. Vai lá e anuncia para João Batista. O coração dele deve ter sido, a Bíblia não narra, mas eu posso pensar assim, que o coração de João Batista ficou muito feliz e alegre com a notícia, e aquilo trouxe ânimo para ele. Irmãos, eu quero citar para você aqui, Salmo 112, eu anotei aqui, vamos achar na Bíblia, fazendo um favor, você pega a sua Bíblia aí, vamos ler, Salmos de número 112, isso aqui é uma palavra para o seu coração, o versículo 6 e o versículo 7. Na verdade, nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre, não temerá maus rumores, e o seu coração estará firme, confiando no Senhor. Irmãos, o Salmo está dizendo lá, não temerás maus rumores. Qual que foi o rumor que esses discípulos receberam? Jesus está partindo, o Mestre está indo. E agora, como que nós ficamos? Mas Jesus trouxe uma boa palavra para eles, que aonde Jesus estava indo, ele estaria preparando casas, ele estaria preparando uma morada para os discípulos, estaria preparando uma morada para você, meu irmão, e uma morada para mim também. Então, querido, independente das notícias ruins, o que vier, o que acontecer, o que as notícias vierem, conforme vem, não se preocupe, tenha o seu coração firmado no Senhor Jesus Cristo. Que as nossas vidas estejam pautadas pela palavra do Senhor, que a nossa fé esteja no Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Não deixe má notícias tirar a fé que Deus colocou no seu coração. Pelo contrário, se está faltando fé no seu coração, faça como Pedro falou e os discípulos falaram, Senhor, nos acrescenta a fé. Então, coloca-te de joelho, ou fique em pé mesmo, vai na presença do Senhor e fala assim, Deus, coloca a fé no meu coração, aquela fé que eu não tenho ainda, aquela fé que faz montanhas se moverem, aquela fé, Senhor, que traz o inexistente ao existente. Amém, querido? Porque Hebreus capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos. Nós não vemos, mas sabemos que elas vão acontecer pela graça do Senhor Jesus Cristo. Pede para Deus e Ele colocará essa fé no seu coração, em nome de Jesus. Subtópico 3, o engano de Judas Iscariote. Em João capítulo 3, é revelado que nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. Então, queridos irmãos, aqui no Evangelho do capítulo 13, o versículo 25, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, 13, 25, está escrito isso. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é o que vai trair? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E molhando o pedaço de pão, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Olha só, irmãos. Jesus é discreto aqui. Ele fala assim, um de vós há de me trair. Só que Jesus não apontou o dedo. Não apontou o dedo. Falou assim, é fulano. Porque isso ia causar briga ali no meio. Ia ter contenda no meio daquela Santa Ceia. Então Jesus ele falou assim, aquele que põe a mão no bocado, aquele que põe a mão no pão. Irmãos, isso daqui é assim,
O judeu, na época de Jesus, até hoje em dia acontece isso, deles fazerem a festa da Páscoa deles. Então, quando eles preparam a mesa, preparam tudo, existe uma cumbuquinha pequenininha, assim, uma conchinha, que eles fazem um molho. Eu não anotei aqui, porque até o nome é complicado e eu não domino muito o hebraico. Eles fazem um molho e colocam assim, para que todo mundo possa vir e molhar o pão. E um desses estavam perto de Jesus. Quando Jesus vem e molha o pão e Judas molha, ele fala assim, ó, é aquele que toma do bocado comigo. Quer dizer, eles estão em comunhão. Só que os discípulos não compreenderam isso. Então Jesus foi muito discreto nisso. Então ele pegou e comeu. Quando chegou a hora de Judas trair, ele fala aqui, ó, no capítulo 13, ele vai comentar, ele falou assim, ó, vai, faça o que você tem que fazer. Os discípulos, sem entender nada, como ele que cuidava da bolsa de dinheiro, pegou e falou, Jesus deve ter mandado ele comprar comida. Na realidade, o Judas estava saindo para ir trair Jesus, para entregar Jesus por 30 moedinhas de prata. Olha, irmão, coisa dura foi para este homem fazer isso. Coisa dura para nós, difícil para nós, é quando o homem recebe todas as bênçãos de Deus, toda a graça de Deus na vida dele, e no entanto ele se desvia e abandona as coisas de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6 vai estar escrito assim, que aqueles que receberam a graça do Espírito Santo e as virtudes do Espírito Santo, abandonando a graça e deixando Deus, é impossível que esse se reconcilie de novo. Foi o que aconteceu com Judas. Impossível a reconciliação. Impossível de voltar à graça. Então, irmãos, a gente tem que pedir e como eu estava dizendo, irmãos, Judas, ele aguardava de Deus, ele aguardava de Jesus Cristo, um Jesus Cristo político, um Jesus Cristo que viesse libertar o povo de Israel de Roma. Mas não era esse o propósito de Jesus Cristo. O propósito de Jesus era libertar o homem e a humanidade era das garras de Satanás. O propósito de Jesus Cristo era trazer perdão para os homens. Como está escrito em João capítulo 3, versículo 16, o Senhor deu Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele veio com uma finalidade. Não era libertar Israel do estado de domínio que pertencia a Roma, mas sim de um estado muito pior que esse, que era de estar perdido no pecado e estar totalmente devedor com Jesus Cristo. O tópico 3 está escrito assim, irmãos. O caminho, a verdade e a vida. O tópico 3. Eu sou o caminho. Como analisamos em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Então, irmãos, este caminho, Jesus dizendo assim, eu sou o caminho, ele é uma esperança muito importante para todo crente, porque tudo se converte em Jesus Cristo. Tudo tem início em Jesus, tudo tem um meio em Jesus e tudo termina em Jesus. Aí você vai perguntar, como assim, irmão Fernando? Jesus é o início do caminho, ele é a porta do caminho, ele é a entrada do caminho. Então todo mundo que entra por este caminho, o que acontece neste caminho? Esse caminho tem a restauração da vida da pessoa. Muitas pessoas que são dependentes química. Eu tenho um amigo meu que ele é um evangelista, ele prega nas praças para pessoas que estão perdidas na droga. E muitas pessoas se reconciliam a Jesus Cristo através da vida dele, porque ele já passou por certas situações e hoje ele é um grande ministro da palavra de Deus. Então a gente vê que a salvação só é em Jesus Cristo. Não há medianeiros entre Deus e o homem, somente Jesus Cristo.
Não existe pessoas que estejam na frente de Jesus, o homem aqui, alguém aqui e Jesus aqui. Não existe isso. É o homem conversando com Jesus e Jesus com o Pai. Não existe terceiros nesse meio. Não existe quartos, perdão, irmão. Não existe quarta pessoa nesse meio. Então Jesus, ele é o início do caminho. Ele é o meio do caminho que cuida daqueles que estão seguindo ele, daqueles que estão servindo. E Jesus é o final do caminho. O final do caminho é as mansões celestiais. É lá com o Pai, é lá com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Aí, Jesus continua dizendo: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Então não tem como dizer que Jesus é mentiroso. Porque outra coisa, irmãos. Jesus é a verdade porque ele estava com o Pai. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz que ele era o Verbo e o Verbo estava com o Pai. E nada do que se foi feito se fez sem ele. O Verbo é o que dá sentido a uma frase. O Verbo é ele que faz ligação entre a pessoa e o sentido da frase. Então Jesus, ele é o Verbo, porque ele é a verdade. Porque ele estava lá quando Deus disse, haja isso, haja aquilo. Jesus estava lá quando o homem foi criado, quando foi soprado o fôlego de vida, então ele estava lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, Jesus é a verdade porque está escrito assim, porque não há um mediador entre o homem e Deus, senão o Senhor Jesus Cristo, homem, mediador, é aquele que está entre o homem e Deus. Não existe outro fora ele, então ele é a verdade. Tudo que a gente tentar colocar, irmãos, como solução, a gente falar assim, isso aqui é a verdade em salvação, ela se torna mentira, porque só Jesus Cristo é a verdade. E Jesus Cristo disse para os discípulos aqui, no versículo 1 do Evangelho de João 14, credes em Deus, credes em mim. Então ele é a verdade, não tem como a gente crer em outras pessoas. Ele é a verdade que derruba toda a filosofia humana. Ele é a verdade que derruba todo pensamento posterior ou pensamento que queiram ser ao contrário à palavra de Deus. Eu sou a vida. Jesus está dizendo aqui, eu sou a vida. Os irmãos já ouviram falar de vida necessária e vida independente? Ela é a vida necessária porque ela é o tipo de vida que não precisa existir de outra fonte. Ela não precisa do auxílio, ela é necessária. Porque a vida em Cristo Jesus ela é necessária para a minha vida e para você. Ela é independente, porque ela sempre foi eterna. Então Jesus ele sempre foi eterno, então ele é doador da vida. Alguém aqui, nós não somos necessários, nós somos necessitados dessa vida. Nós precisamos dessa vida. Quando Jesus disse assim para a mulher samaritana que teria vida e vida com abundância, com a vida além, quando uma pessoa que está com o Espírito Santo, está na vida dele, está cheio do Espírito Santo, e ele parte para o Senhor Jesus Cristo, simplesmente ele só desloca de um lugar para o outro, ele não morre. A única coisa que fica é o corpo e a vida a vida e o Espírito vai morar com o Senhor nas mansões celestiais. Essa é a esperança de todo crente, meu irmão. Então é necessário a gente estar sempre amparado pelo Senhor. Como Jesus Cristo disse assim, credes no Pai, credes em mim também. Irmãos, nós somos peregrinos, somos passageiros neste mundo. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela transforma, ela traz vida. Então esteja com o seu coração firmado em todas as promessas do Senhor, porque Ele cumprirá todas elas. E como a palavra do Senhor diz, aquele que disse que breve virá e um pouquinho de tempo virá e não tardará, então, como os discípulos tiveram o coração turbado, tiveram desespero no momento, não perca a esperança no Senhor Jesus Cristo, porque tudo que Ele falou, Ele vai cumprir e vai se realizar, porque Ele é poderoso para cumprir todas essas coisas. Nós agradecemos a todos por assistir o vídeo, irmãos, e desde já eu peço, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo, e esse vídeo chegando na vida de vocês, eu não sei aonde ele vai chegar, com quem vai chegar, se inscreva, irmão, comente embaixo,
se gostou, se não gostou também, porque isso é importante para nós, tá? Desde já eu agradeço e que Deus abençoe a vida de cada irmão, em nome de Jesus Cristo.